Esse é o Mundo Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje, dia 21 de outubro de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos alguns ataques bastante significativos aqui contra Israel hoje, inclusive uma série de drones que veio a partir do mar aqui. O aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, chegou a ser fechado por conta da ameaça de drones. Uma grande explosão foi ouvida ali em Tel Aviv e aparentemente os drones foram eliminados pela defesa antiaérea israelense ali na região, né? Um perigo enorme. Israel revidou atingindo todas as agências bancárias de bancos israelenses aqui do Líbano, para secar o financiamento iraniano ao Hezbollah no Líbano, né? Ou seja, o Irã mandava dinheiro via esses bancos libaneses aqui, esses bancos iranianos no Líbano, e eles foram então visados nesse ataque israelense aqui, vários deles destruídos por aqui também, né? Temos informação de uma grande preparação israelense contra o Irã. Alguma coisa séria vai acontecer nos próximos dias. Aí você sabe, se aparecer essa retaliação israelense contra o Irã, a gente vai acompanhar aqui ao vivo, vou entrar ao vivo para cobrir isso a qualquer momento que aconteça, né? Mas parece estar sendo realmente algo muito grande planejado. E a gente tem uma informação muito triste acerca dos reféns, tá? Vocês lembram quando houve algumas semanas atrás a morte de 6 reféns israelenses, que Israel capturou o corpo desses reféns? Eram justamente os reféns que serviam de suporte ao Sinwar, segundo as investigações, né? Israel estava chegando perto de onde estava o esconderijo do Sinwar. O Sinwar começou a bater em desespero para correr de lá e achou que ia ser mais fácil correr sem os reféns e executou os reféns israelenses que estavam sendo mantidos como proteção dele, né? Por isso, quando ele foi capturado, por isso, quando ele foi eliminado no final, ele não tinha nenhum refém próximo a ele, porque ele achou que ele conseguiria fugir mais fácil sem os reféns. Muito triste essa história que está sendo divulgada lá em Israel, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter Puxou a Barba e Perdeu o Cabelo, caminhoneiro marítimo cubano em fuga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Israel avisou que foi eliminada também a mulher do Sinwar, né? Ela aparecia naquele vídeo inicial e eles descobriram que ela já tinha sido eliminada em um ataque anterior, acabaram tendo a confirmação agora da eliminação dela também, muito provavelmente devido à coleta de DNA na região onde eles estavam escondidos ali, o Sinwar, né? Bom, continua uma ação muito grande de Israel no campo de Jabalia. O campo de Jabalia é aqui no norte da faixa de Gaza, nessa região aqui. Vocês podem ver que tem muita ação aqui nesse campo de Jabalia, justamente visando eliminar grupos terroristas que existem por aqui, né? Então muitos palestinos estão saindo ali. É lógico, é uma dor ver civis, né, pegos nessa situação trágica, como diz aqui o pessoal, mas é melhor eles saírem de lá do que sofrerem consequências violentas piores, né? No final das contas, o pessoal anti-Israel vai ficar indignado de qualquer forma, não tem jeito. É melhor eles irem para a segurança e não serem usados como escudos humanos, que é a pretensão do Hamas. Aliás, o fato do pessoal estar conseguindo sair do campo de Jabalia mostra a fraqueza do Hamas. O Hamas não deixaria esse pessoal sair do campo de Jabalia porque quer que eles sirvam como escudo humano dos terroristas que estão ali, né? Aqui, ó, a saída de Jabalia acontecendo em grande força. Pode ser a última vez que os palestinos veem o campo de Jabalia. Ele vai se tornar uma zona desmilitarizada no planejamento de Israel, né? A gente já falou sobre isso algumas vezes atrás, né? Israel planeja, além de uma área de 2 quilômetros em toda a fronteira aqui, planeja manter o corredor Filadélfia como uma área desmilitarizada que vai ser mantida mesmo depois da ocupação. Também vai haver um corredor aqui separando Khan Yunis de Rafah, um outro corredor aqui entre Khan Yunis e Al-Qarara, também agora eu não sei se é aqui antes de Al-Qarara ou depois aqui de Al-Qarara, mas em algum lugar aqui vai ter um corredor também
desmilitarizado aqui. Esse corredor que já é mais Netzarim, né, o corredor Netzarim, que já é mais tradicional nessa região também. E aqui vai haver também um corredor separando Gaza de Beit Hanun e Beit Halia, ou seja, o campo de Jabalia vai se tornar um corredor também justamente para garantir o isolamento aqui de áreas aqui dentro da faixa de Gaza. Essa é a ideia dos israelenses para garantir a segurança de Gaza depois, né? Então, segundo estão dizendo aqui, o campo de Jabalia não será devolvido aos palestinos, vai se tornar uma área desmilitarizada ali por Israel, né, para manter o controle depois. Aqui, ó, Jabalia, o pessoal saindo de lá, mais imagens aqui, muitas imagens realmente, e isso mostrando, como a gente falou, a fraqueza do Hamas. O Hamas está perdendo o controle ali na região, né? Aqui, os soldados israelenses dando água e doces para as crianças aqui que estão saindo, né? Realmente é uma situação muito triste, ninguém tem dúvida disso, mas é algo necessário, foi forçado pelo próprio Hamas essa situação, né? Bom, os israelenses fizeram uma série de ataques visando estruturas lá no Líbano, né? No sul de Beirute. Dá para ver aqui as explosões ali grandes, visando justamente bancos iranianos dentro de Beirute, né, dentro do Líbano ali, né. Tem mais imagens aqui de outras explosões ali na região também. Dá para ver justamente essas unidades bancárias que foram visadas por Israel. Aqui, algumas imagens aqui, os bancos Al-Qard, Al-Hassan, que são todas as filiais no Líbano de bancos iranianos, né, justamente atingidos para evitar o financiamento do Hezbollah ali no Líbano, né? Aqui outras imagens também do banco Al-Hassan ali em Beirute, destruídos ali naquela região, né? E mais imagens aqui. Aí uma curiosidade que o cara coloca aqui, né? Como é que pode um banco do Hezbollah, que tem uma explosão secundária, né? Depois que foi atingido, o banco ainda explodiu um pouquinho mais, né? Ou seja, sinal que tinha armas ali também, né? Vamos ouvir esse caso aqui. A explosão principal, e você consegue ver também outras coisas explodindo aqui depois. Explosão secundária em banco, né, para você ver como é que é a situação. Bom, infelizmente também teve uma série de foguetes do Hezbollah lançados contra o norte de Israel. Mais uma vez, isso aqui é só um exemplo, tá, de um dos alertas que teve aqui na região de Haifa, mas teve vários outros alertas no norte de Israel, em várias cidades. E o que foi mais preocupante, uma série de drones contra a capital Tel Aviv, né? O exército israelense interceptou 5 drones sobre o mar Mediterrâneo há pouco tempo atrás. Os drones que foram derrubados por jatos e helicópteros não chegaram a entrar no território israelense, disseram os auxiliares, mas iam em direção a Tel Aviv, né? E houve uma explosão massiva em Tel Aviv, ainda não temos muitas informações sobre isso, mas segundo estão indicando, teria sido este ataque aqui, em que um helicóptero israelense destruiu um drone que estava indo em direção ao aeroporto Ben Gurion. O aeroporto Ben Gurion é o principal aeroporto israelense ali em Tel Aviv, né? Então, realmente, um ataque aqui grande, uma explosão grande ali que teria tirado esse drone próximo a Tel Aviv, né? O aeroporto Ben Gurion chegou a ser fechado, tá? Já foi reaberto, mas chegou a ser fechado. Bom, além disso, nos ataques do Hezbollah no norte de Israel, uma pessoa chegou a ser ferida ali na Galileia, de consequências, e lógico, Israel respondeu atingindo os pontos de lançamento de foguetes ali do sul do Líbano, que foram usados nesse ataque, né? Também temos aqui várias imagens de um caminhão adaptado para lançar foguetes contra Israel, um caminhão do Hezbollah, mais munição aqui que foi capturada pelos soldados israelenses ali na região, um bocado de munição capturada por ali, mais um monte de coisa aqui, inclusive minas, né? Enfim, um monte de coisa aqui das ações israelenses no sul do Líbano, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre a morte de um comandante israelense no campo de Jabalia ontem. A gente já falou sobre isso ontem, então nenhuma novidade aqui para gente. Agora, a gente tem algumas novidades interessantes, né? O THAAD, que é o Sistema de Defesa Antiaéreo, Antimísseis Balísticos americano,
o mais avançado que os Estados Unidos têm, parece que já está totalmente operacional em Israel. A gente tem acompanhado aí nos últimos dias essa preparação de Israel com esse sistema antiaéreo, porque isso certamente é parte da preparação para o ataque israelense contra o Irã, né? Israel parece que vai fazer um ataque bastante sério contra o Irã e, evidentemente, existe o risco, nesse caso, do Irã retaliar. Daí a importância de Israel estar já preparado para essa retaliação iraniana com esse sistema americano, né? Aqui, ó, Israel parece que está se preparando para esse ataque que vai acontecer nos próximos dias por 45 anos. Se eu não estou enganado, essa é a primeira vez na história recente que Israel deixa claro que irá atacar o Irã, né? O que está acontecendo agora é história se fazendo, né? Vamos ver. O pessoal está com expectativas muito grandes. É isso que vai acontecer? A gente não sabe. Mais uma vez, se Israel começar essa ação, a gente vai acompanhar ao vivo aqui no canal, né? Aqui, ó, Israel está se preparando para um ataque bastante significativo no Irã. Essa noite o gabinete se encontrou justamente para autorizar o primeiro-ministro e o Galante a fazer a decisão final nessa matéria. Ou seja, deve ter dado a ordem, tudo é secreto a essa altura, ninguém vai falar em que momento vai acontecer, o que vai ser feito, evidentemente, mas parece que está se planejando algo muito grande lá em Israel, né, contra o Irã. E os iranianos estão preocupados também, tá? Isso daqui é um panfleto que foi interceptado pela inteligência israelense, um aviso a várias unidades lá no Irã sobre esse grande ataque aqui, ó. Vazou um documento do Ministério do Interior iraniano revelando um alerta completo de segurança em todo o país, avisando o governo e departamentos não governamentais para se preparar para um possível ataque israelense. Enfatiza a cooperação com inteligência e círculos militares para fazerem medidas preventivas e coisa e tal, e ficarem alertas e prontos para responder em caso de um ataque, né? Ou seja, o Irã está preocupado com isso também, né? Bom, uma notícia muito triste, mas a gente tem que avisar aqui, né? Você lembra que alguns meses, acho que já faz mais de um mês isso, né? Esses reféns israelenses foram retirados sem vida lá do sul da faixa de Gaza, né, pelos soldados israelenses. Muito triste essa história, a gente falou muito sobre isso. E agora, o que tá sendo dito em algumas informações aqui, ó, novas informações indicam que Sinwar usava esses 6 reféns como escudos humanos durante todo o tempo que ele ficou nos túneis, né, ali no sul de Gaza. E no final, Israel foi chegando perto do Sinwar, a gente sabia que eles estavam limitando o avanço do Sinwar ali nos túneis ali no sul da faixa de Gaza, e daí o Sinwar optou por matar os reféns, por executar esses reféns, justamente porque achou que assim teria mais liberdade para fugir, né? Ficou ele andando com os reféns, ele tinha que andar com seguranças também, com um monte de gente, então ele estava preocupado de ser pego nesse caso. Acabou sendo pego quando estava fugindo ali, já saindo dos túneis e coisa e tal. Ou seja, isso mostra que essa ação israelense para pegar o Sinwar, ela já vinha acontecendo há muito tempo, o Sinwar já estava sem opções, e mostra também o absurdo que é a mente de um terrorista, né? Na hora que os reféns não eram mais úteis para ele, ao invés dele liberar os reféns, ao invés dele entregar os reféns de uma negociação, ao invés dele deixar os reféns com alguma outra família, alguma outra pessoa na faixa de Gaza, ele preferiu matar os reféns. Realmente já foi tarde essa figura patética do Sinwar, né? Essa história que está traduzida aqui, ela está também nesse jornal israelense aqui, explicando isso, mas para mim é meio difícil ler isso daqui, então, mas esse é o resumo dessa história, né? Infelizmente, esses 6 reféns que foram mortos já há algum tempo, acho que há mais de um mês essa história, eles eram os reféns que estavam ao lado do Sinwar e que foram executados pelo Sinwar, infelizmente, né? Bom, o Netanyahu ofereceu imunidade a qualquer palestino da faixa de Gaza que libere reféns, ou seja, qualquer um que entregue reféns para Israel receberá imunidade, não vai ser preso por Israel. Israel vai deixar ele embora, ir para onde ele quiser, pode ir para a Jordânia, para o Líbano, para onde a pessoa quiser, ela pode sair, ou pode ficar na faixa de Gaza também, não será presa por Israel quem entregar os reféns. Mais do que isso, agora, o Daniel Birnbaum
está oferecendo 100 mil dólares para qualquer um que retornar reféns vivos israelenses, né? Até o dia 23 de outubro. Então é um incentivo, o pessoal sabe que o Hamas já está totalmente descoordenado. Infelizmente é possível que muitos dos reféns já estejam mortos, mas acredita-se que pelo menos uma parte, ainda tem 100 reféns na faixa de Gaza que não se sabe a situação deles, né? Podem estar vivos, podem estar mortos, mas acredita-se que ainda exista pelo menos metade desses 100 reféns vivos ali na faixa de Gaza. Então é mais um incentivo aí para o pessoal ir nesse sentido de liberar os reféns e acabar com esse pesadelo de uma vez, né? Bom, e uma outra notícia muito triste, essa moça aqui, a Shirel Golan, ela sobreviveu ao ataque de 7 de outubro, né? Ela estava naquele festival de música e conseguiu fugir, conseguiu sair, mas muitos amigos dela acabaram mortos nesse negócio e ela desenvolveu sintomas de THAD, né? de síndrome traumática, estresse pós-traumático, e infelizmente ela acabou tirando a própria vida agora há poucos dias atrás. É muito triste isso, mas não deixa de ser culpa do Hamas, justamente porque ele que colocou esse negócio, eram jovens que estavam no festival de música pró-Palestina, né? As pessoas ali eram a favor dos palestinos, criticavam Israel, que tratava os palestinos muito mal e coisa e tal, e de repente os palestinos vão lá e saem massacrando todo mundo de forma indiscriminada. Realmente uma coisa muito triste isso, né? Meus sentimentos aí à família da Shirel. Bom, o Netanyahu vai se encontrar com o Blinken amanhã, né? E imagina-se que os Estados Unidos vai fazer um último esforço para um cessar-fogo no Líbano e para evitar que o parlamento israelense declare o UNRWA como uma agência, uma entidade ilegal em Israel. Então estão fazendo aqui um último apelo para isso. A gente sabe que enviado do ZEU negocia cessar-fogo no Líbano. Ou seja, é aquele problema que eu falo para vocês, a situação da Kamala Harris é muito complicada eleitoralmente lá nos Estados Unidos, e essa situação entre Israel e o Líbano e a faixa de Gaza só piora a situação para eles, daí o desespero do Biden, da administração Biden, de conseguir um cessar-fogo ou alguma coisa assim, né? Mas já está mais do que claro para todo mundo que se a Kamala Harris ganhar, eu acho que ela não vai ganhar, tá? Eu acho que o Trump vai ganhar, mas se ela ganhar, vai ser muito ruim para Israel, né? A Kamala Harris, ela tem se portado meio em cima do muro ali, não critica Israel e coisa e tal, porque ela sabe que isso seria muito ruim para ela eleitoralmente, mas as convicções dela são claras para todo mundo, né? Sempre que ela fala sobre esse assunto, ela fala em tom de crítica a Israel. Então não esperem muita coisa se a Kamala ganhar as eleições. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.